Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos fazendo esse vídeo aqui para falarmos um pouquinho sobre o concurso que vai parar o Brasil. Já tem muita gente se preparando, já tem muita gente se fortalecendo para essa prova e é uma oportunidade gigante para você mudar de vida. Estou falando justamente do concurso do INSS, tá? Que vai realmente aí uma expectativa muito grande por parte da galera concurseira, tá certo? E se você nunca prestou concurso, eu te falo que é uma oportunidade de ouro para você dar o seu pontapé aí inicial. E se você estudar de forma correta, você pode ter certeza que você corre um grande risco de ser aprovado, beleza? Mas não é simplesmente você estudar de qualquer jeito. Ah, eu estou passando horas de estudos aqui. Não. Você precisa estudar de forma inteligente, de forma matemática. Você precisa usar em seu favor a matemática, tá? Os dados estatísticos. Do que eu estou falando? Esse vídeo aqui vai ser bem curto. Eu quero te falar duas coisas muito importantes. Eu quero te falar, né? O que foi cobrado na última prova. É muito importante que você tenha esse parâmetro, esse padrão, esses números em mãos. E o que a banca gosta de cobrar. Isso também é muito importante, para que você gaste mais tempo nos assuntos que são mais prováveis de caírem na prova. Aí você fala assim, ah, mas a gente nem sabe qual é a banca ainda. Não tem problema, né? Temos aí duas bancas na disputa muito forte que estão liderando para ver quem vai pegar aí essa prova, tá certo? Esse grande concurso que provavelmente vai ser o maior concurso de 2022, tá certo? E uma delas, é claro, é a banca Sebrasp, né, CESP, que foi a banca que ficou à frente da prova, da última prova. Então, pensando, né, vamos supor que seja a mesma banca, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa banca e para que você conheça ela mais e para que você tenha esses dados em mãos, tá certo? Vamos lá, o que foi cobrado na última prova? Primeiramente, vamos pensar assim. Foi cobrado toda essa parte aqui da lógica, então tudo que está escrito aqui você vai entender como sendo raciocínio lógico. E aí eu quero te falar uma coisa importante. Tem aluno que olha aqui o que está escrito e fala assim, ah, parece que está faltando aqui a parte de sequências, né? A parte não sei do que. Não, pensa o seguinte, a banca pega alguns trechos dentro de toda a matéria da lógica e coloca. Agora, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, viu lá que vai cair a parte da lógica? Estuda todos os principais tópicos da lógica. Isso é fundamental. Então, você vai estudar desde o conceito de proposição lógica, que até teve uma questão que eu vou te mostrar, entendeu? Até a última etapa, que é a parte de problemas lógicos. Então, é muito importante que você passe pelos principais tópicos da lógica, tá? E que são muitos, tá certo? Então, esses aqui, ó, de forma rápida, né? A banca coloca assim, estruturas lógicas, aí envolve aqui um monte de coisa, né? Envolve aqui as tabelas verdades, envolve aqui o conceito inicial, enfim, tá? Você tem aqui lógica de argumentação, que talvez seja o tópico mais complexo, né? Os alunos em si, quando nunca viram essa matéria, quando estuda pela primeira vez, quando chega nessa parte, realmente percebe que aí o buraco é mais embaixo, tá? A parte de diagramas lógicos que a banca coloca aqui, a parte de tautologias, por exemplo, e a parte de proposição, tá certo? Que é a parte introdutória. Mas, de maneira geral, é o que eu falei. Você tem que passar por toda a parte da lógica e isso é fundamental. Bom, foi cobrado também na prova de 2016 a teoria dos conjuntos. E aí você tem que passar por todos os ramos, né? O conceito inicial, como que você representa conjunto, você tem que saber relação de pertinência, relação de inclusão, subconjuntos, né? Igualdade de conjuntos, conjunto complementar. Aí você vai para a parte de operações, quando você tem união de conjuntos, intersecção de conjuntos, diferença de conjuntos, entendeu? Conjunto complementar. E a parte de problemas de conjuntos, que a gente usa ali, a gente tem o hábito de falar, diagramas de Venn, por exemplo, entendeu? Então,
todas essas etapas de conjuntos você precisa passar. E veja que a banca só coloca assim, operação com conjuntos. Então, mas você tem que passar por todo o conteúdo de conjuntos, tá certo? E foi cobrado também toda a parte de porcentagens, né? Então você tem que colocar ali acréscimos sucessivos, descontos sucessivos, a parte de lucro é importante você saber, tá? E claro, tudo que gira em torno da parte de porcentagem, beleza? Então aqui foi a última prova, tá? Veja que não é muita coisa. Mesmo que você tenha dificuldade, né, com a matemática, veja que é uma prova que cobrou pouquíssimos tópicos da matemática. 2 tópicos da matemática apenas, que não é difícil. Se você estudar certinho ali, você pega a manha. E o terceiro tópico, que foi a parte da lógica. Entendeu? Então dá para você pegar a manha. Agora, o que pode acontecer para esse ano, de 2022? Pode acontecer de vir mais conteúdos, o que eu não acredito muito, entendeu? Talvez um conteúdo de proporcionalidade, por exemplo, né, MMC, MDC, ou talvez uma parte de equação, tá? Pode ser que venha, eu não acredito. E pode acontecer também da banca tirar um tópico ou outro. Pode acontecer da banca falar assim, olha, eu vou cobrar esse ano apenas a parte da lógica. Isso pode acontecer, percebeu? Então assim, e pode acontecer da banca manter do jeitinho que tá aqui, ó. Se for, lindo demais, melhor ainda, tá certo? Bom, mas vamos entender o seguinte, o que que a banca, né, com base na última banca, o que que ela gosta de cobrar? Eu peguei somente os 6 primeiros tópicos, eu não cobrei mais, mas é importante você passar por todo o conteúdo, porém, na hora de estudar, você vai gastar um tempo maior, tá? Isso é matemática, isso é estudar de forma inteligente nos assuntos que são mais cobrados. Então, olha só, com base em 1.398 questões, o que aconteceu? O que é mais cobrado? Primeiro, né, ganhado aí disparado, a negação composta e a parte de equivalências lógicas. Então, você tem as suas regras, tá, de cada caso, é importante que você saiba. Então você tem aí, ó, 20,67%, o que não aconteceu, por exemplo, na última prova. Então assim, a probabilidade de cair, então, na prova negação e equivalências lógicas é gigantesca. Você tem que saber. Aí vem aqui, ó, tabelas verdade, que você tem que saber todas as tabelas e tudo que gira em torno dessa tabela. Por exemplo, aqui, ó, negação e equivalência, 20,67%. Tabela verdade, 18,96%. Aí depois vem o terceiro tópico, que é mais cobrado pela banca e que é considerado super difícil, a parte de lógica de argumentação. Temos aqui, ó, 17,88%. A parte de operadores lógicos, né, que você tem que ficar ali, né, indo para linguagem recorrente e para linguagem simbólica o tempo todo. Então, nós temos aí 9,51%. A associação de informações vem em quinto lugar, por exemplo, 8,23%. Diagramas lógicos também, a banca Sebrasp gosta bastante, 8,01%. Por exemplo, o próximo tópico que viria aqui, ó, é a parte de classificação de uma proposição composta. Tautologia, contradição, contingência, por exemplo, entendeu? E assim sucessivamente. Imagina você tendo em mãos essas informações na hora de você se preparar, na hora de você estudar, entendeu? Ah, eu vou estudar a parte da lógica, você vai passar ali por todos os conteúdos e aí você sabendo que tem aqueles assuntos que são praticamente ignorados pela banca. Então você não vai gastar muito tempo ali. Você vê a teoria, porque concurso público pode acontecer de tudo, mas você vê a teoria ali sabendo que praticamente não há chance nenhuma dessa parte da matéria ser cobrada. Então você precisa usar os números em seu favor na hora de se preparar. Não somente dentro da matemática e da lógica, em todas as matérias, entendeu? Então aqui, ó, foi só para você ter uma ideia do que é mais cobrado, de maneira só o que está mais na cadeia do topo, entendeu? Para você ter uma ideia aí, tá? Agora, o que foi cobrado na última prova? Por exemplo, olha que interessante.
uma questão de tautologia, contradição e contingência, certo? Uma questão da parte introdutória da lógica, o que não é muito comum, mas em se tratando da banca Sebrasp, ela tem algumas questões muito conceituais dessa parte inicial e que é muito bacana de fazer. Então ela cobrou uma questão sobre a definição de proposição lógica, uma questão de operadores lógicos, que estava ali no topo, entendeu? Uma questão de tabela verdade, que estava ali no topo. Então foram 4 questões de lógica, aí ela cobrou uma questão de porcentagem e uma questão de conjuntos. E essa questão de porcentagem e essa questão de conjuntos foi bem tranquila. E eu te falo que o aluno que se preparou ali de forma regular, ele conseguiu gabaritar a prova, tá certo? Então, existe uma tendência do seguinte, sendo a banca Sebrasp agora para essa prova, entendeu? Existe uma probabilidade de ser cobrado os mesmos conteúdos e aí nesse mesmo padrão, né? Vindo ali 6 questões, por exemplo, né? 6, 7 questões, não sei, uma quantidade maior da parte da lógica e da parte da matemática que vai ser cobrado aí, você vai ter ali uma questão ou outra questão, tá certo? Beleza? Bom, eu quis explorar isso aqui para você de forma rápida, você que estuda para concurso público, você que vai prestar o concurso do INSS, então são algumas informações que vão te ajudar melhor na hora de se preparar, beleza? Bom, qualquer coisa, compartilhe essa informação, anote tudo, é importante que você tenha esses dados. Se você precisar de todas as informações completas, depois manda uma mensagem aí, né? Enfim, vamos para cima com força total, sucesso na prova, tamo junto e até a próxima.